qual é o foco da terapia familiar? É atender família e atender casal. E quando você atende individualmente, você ter o foco nas relações. Então, a gente trabalha sistemicamente falando, compreendendo que, dentro de uma situação, o todo sempre será maior do que a soma das partes. O que quer dizer isso? Que a visão do seu cliente individual é uma parte. No atendimento individual, você não tem condições de saber qual é a visão que as outras partes têm. Quando você traz todos os membros da família para o atendimento, você tem a oportunidade de compreender qual é a visão das outras pessoas e conduzir de uma forma para que eles consigam se trabalhar na questão da comunicação, da dificuldade na relação e do que leva uma pessoa a desenvolver sintomas muitas vezes gravíssimos e que tem a ver com todo o contexto familiar. Então, sistemicamente falando, a concepção é quando uma pessoa adoece, toda a família adoece junto. O que acontece é que muitas vezes um membro da família é capaz, através de sintomas graves, denunciar todo um sistema. Então, ponto principal, foco em relação à terapia familiar é compreender que nós vamos trabalhar principalmente a forma como ela se coloca nos seus relacionamentos, o que leva essa pessoa a se distanciar, a se aproximar, a romper relacionamento, a não conseguir conversar com o filho, com o marido. A concepção é que um sintoma, ele pode denunciar uma situação que envolve toda a família. Então, a gente considera contexto familiar, a gente considera contexto social, porque as pessoas não são isoladas. Inclusive, uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte: quando você atende uma família, as perguntas elas precisam ser circulares. Certo? O que é uma pergunta circular? É entender qual é o ponto de vista que cada pessoa tem em relação à demanda que ele está apresentando no atendimento. Então, vamos colocar assim, olha, a família busca atendimento porque o filho está indo mal na escola. Quando a família chega para o atendimento, nós temos que entender como é que essa criança se vê diante dessa situação e diante do que o outro está dizendo, como é que o pai enxerga, como é que a mãe enxerga, e aí toda a sua atenção ela vai ficar focada tanto no comportamento verbal quanto no comportamento não verbal. E como é que essa pessoa se relaciona, como que é a questão do feedback, como a informação chega, como a informação sai, tanto de dentro da família, entre as pessoas da família e fora da família também. Uma coisa que eu falo para os alunos é o seguinte: todas as pessoas influenciam e são influenciadas. Embora a palavra não seja bonita, essa é uma verdade. Influenciamos e somos influenciadas. E esse processo tem a ver com a forma que cada um internaliza aquilo que vivenciou dentro da sua história de vida. Então, ponto principal, se você quiser anotar, essa é a hora. O fato da gente focar nas famílias não significa que o indivíduo não seja trabalhado, ou que você não possa atender o seu cliente sem os demais membros da família. Aqui existem várias questões importantes, tá? Dentro da terapia familiar existem várias metodologias, várias. Terapia estratégica, terapia estrutural, terapia transgeracional, escola de Milão, são métodos que nós aprendemos e utilizamos a que for melhor com o nosso cliente. E aí o que acontece? Quando você percebe que existe uma dinâmica ali que precisa de intervenção, onde a mudança de comportamento ela precisa ser rápida, você vai utilizar estratégias que muda primeiro o comportamento e depois pensamento. Agora, quando você está trabalhando com famílias que têm facilidade de elaborar insights, você consegue trabalhar com estratégias que muda primeiro o pensamento e depois comportamento. Então, tudo depende de qual é a demanda que a família vai apresentar no atendimento e nós vamos utilizar a melhor estratégia para a família e não para nós, tá? Por que eu falo isso? Porque dentro de todos os conceitos que se aprende dentro da terapia familiar, existem aqueles que a gente se apaixona. Vou falar por mim. Eu sou apaixonada pela teoria transgeracional, pelas questões que a gente percebe de repetição de comportamento ao longo das gerações. Só que tem famílias que nós vamos atender que muitas vezes está em situação de risco e você precisa contribuir para que essa pessoa mude primeiro o comportamento. Então, a abordagem transgeracional, ela está muito ligada a insights de mudança de pensamento primeiro. Então, terá situações que a família já está em crise e você terá que utilizar
abordagens que direcionam a família a sair de uma situação complexa. Por exemplo, se você é um profissional que trabalha num CAPS, que trabalha no CRAS, no CREAS, situações que você atende a família e precisa ser emergencial, técnicas de mudança de comportamento serão mais rápidas do que a de mudança de pensamento. E na terapia a gente tem a oportunidade de utilizar todas elas, mas aquela que for melhor para aquele atendimento em si.